Vamos lá, bom dia. Retomando aqui mais uma aula de direito administrativo, começando do zero, né? Estamos aqui fazendo material, como vocês podem ver nas aulas anteriores, é a leitura do PDF com debate de cada assunto. Você pode usar tanto como um audiobook, como podcast. Os materiais que nós já fizemos foram direito constitucional, direito penal, direito processual penal, legislação penal especial. As redes sociais estão abaixo do vídeo, quem tiver interesse é só entrar em contato. Vamos lá. Estamos, no início, primeira apostila, vimos já, fazer uma revisão rápida aqui, vimos já a origem, conceito de direito administrativo, vimos aqui o conceito, vimos a diferença entre Estado, governo e administração pública, vimos aqui as funções de cada poder, as funções típicas e as funções atípicas de cada poder, vimos aqui o sistema de governo, vimos aqui a forma de governo, vimos a administração pública, os conceitos de administração pública. Então a gente entendeu o quadro aqui, administração pública em sentido amplo, que pode ter tanto do ponto de vista subjetivo, que são os órgãos de governo superiores e os órgãos administrativos, sentido objetivo, é a função política, mas a função administrativa, e a administração pública em sentido estrito, o conceito dela em sentido estrito. Do ponto de vista subjetivo, são os órgãos, entidades e agentes. Do ponto de vista objetivo, são as naturezas das atividades. E quais atividades da função administrativa? Serviço público, polícia administrativa, fomento, intervenção e regulação. Vimos uma classificação aqui, que é a administração pública introversa, que é voltada para dentro, para os outros órgãos, que é instrumental, extroversa, que é relações externas, finalística. Vimos aqui as fontes, onde a gente começou já a estudar as fontes, do direito administrativo, a lei, jurisprudência, doutrina e costumes. Vimos que a lei pode ser interpretada tanto em sentido amplo, que é todas as leis, inclusive leis infralegais, leis no sentido genérico, o princípio. Poderia até explicar ontem, eu não expliquei, que existe inclusive um conceito jurídico chamado princípio da legalidade, princípio da reserva legal. Então, a gente, poderia ter falado isso. Então, na verdade, isso aqui se junta muito com o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal. Quando a gente fala lei, em sentido lato, seria o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é qualquer tipo de regulamento, qualquer tipo de norma jurídica. Ele, Lopes Meireles, ele acha que a lei, para ele, a fonte do direito administrativo como lei, seria para ele, Lopes Meireles, como se fosse para a gente o chamado princípio da reserva legal. Quando eu falo princípio da reserva legal, é que somente lei, em sentido estrito, aquela lei aprovada pelo Congresso Nacional que pode valer. Então, quando eu vou cair numa prova assim, para esse tipo de situação se aplica o princípio da reserva legal. Isso significa que o decreto pode regulamentar? Não. Porque quando eu falo princípio da reserva legal é só lei em sentido estrito aprovada pelo Congresso Nacional. Então, Elipe Lopes Meireles entende essa fonte, lei, que é só aquelas leis formais, lei aprovada pela Câmara e pelo Senado. Vimos a jurisprudência como uma fonte secundária, mas em alguns casos percebemos que ela também é uma fonte primária, porque ela vincula, em alguns casos, o Poder Judiciário, as súmulas vinculantes, aquelas ações em que você tem efeito erga omnes, que são ações popular, ações civis públicas, o próprio mandado de segurança coletivo. Vimos a doutrina, que realmente não tem jeito, ela é sempre uma fonte secundária, e os costumes. Os costumes também são uma fonte secundária, desde que eles sejam reiterados. Então, vimos aqui, fonte primária a lei, a jurisprudência podendo, em alguns casos, se tornar fonte primária, e como fonte secundária a doutrina e os costumes. Vimos os princípios gerais do direito, uma certa divergência. O que mais? Vimos os sistemas administrativos, ontem já, sistema administrativo francês, sistema administrativo inglês. Vimos que nós adotamos o sistema administrativo inglês, que é o sistema de jurisdição única, só o Poder Judiciário dá a última palavra. O que mais que a gente vimos? Vimos que existem exceções no Brasil ao sistema de jurisdição única, existem algumas nuances no nosso sistema jurídico, brasileiro. Vimos que nós temos a justiça desportiva,
eu comentei que nós temos os tribunais de contas, né? Vimos aqui em alguns casos, e apesar de ser um sistema de jurisdição única, em alguns casos a gente se volta de novo para alguns detalhes, para algumas exceções no sistema de justiça desportiva. Primeiro você tem que percorrer todo o canal administrativo para poder acionar a justiça. No habeas data você tem que ter a negativa de que você tentou retificar seu dado, tentou ter informação da sua própria pessoa e foi negado isso. Vimos na questão aqui do INSS, que você precisa primeiro peticionar lá o requerimento do seu benefício para que você, né, possa acionar a justiça, e vimos aqui, né, o resumo disso. E aqui agora a gente vai entrar nos regimes jurídicos da administração pública, na aula de hoje, e vamos, regime jurídico da administração pública, deixa eu ver aqui até onde a gente vai hoje, objeto de estudo de direito administrativo, critérios para definição do direito administrativo, e aí já na aula de amanhã já entra nos exercícios. Aí depois a gente faz uma revisão de novo aqui com os quadros. Então vamos lá. Então a aula hoje vai dar para a gente finalizar já essa apostila de hoje, a primeira apostila. Depois a gente vai para os exercícios, que aí é a parte mais legal, né? Que a gente consegue ver, né, se a gente está evoluindo realmente, está fixando a matéria, o conteúdo teórico e como é que é cobrado na prática. Então vamos lá. Regimes jurídicos da administração pública. A expressão regime jurídico designa um conjunto de regras e princípios aplicáveis a uma relação jurídica. Deixa eu só botar aqui as ferramentas aqui para a gente ir marcando aqui com o pincelzinho e com a canetinha. Por exemplo, a Lei 8.112 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Feita esta primeira observação, vamos observar aos dois regimes jurídicos aplicados à atuação administrativa. O regime jurídico de direito público. Então, nós temos dois regimes que podem ser aplicados no direito administrativo. O regime jurídico de direito público, chamado regime jurídico administrativo, e regime jurídico essencialmente de direito privado. Então, quanto à terminologia de Pietro, né, Maria Silva Zanella de Pietro, que é professora lá de São Paulo, registra bem que agora ela está agora em Goiás, acho que ela está em Goiás agora, em Goiânia, registra que a expressão regime jurídico da administração é gênero que comporta estas duas espécies mencionadas, o regime jurídico administrativo e regime essencialmente de direito privado. Só para a gente entender aqui, se lembra, quando a gente falou lá em cima, a gente não falou lá em cima, mas, por exemplo, a gente tem um regime político no Brasil. Então, o regime político é a forma, né, que a gente vai atuar aqui no nosso sistema político. A gente tem um regime político, né? Apesar de a gente chamar de sistema político, ele também pode ser considerado, em alguns doutrinadores, chama de regime político. Qual é o nosso sistema político? Nosso sistema político é o presidencialista. Então, tem uma forma de você fazer a coisa funcionar. No direito administrativo, você tem um regime jurídico. E esse regime jurídico é de direito administrativo, ou regime jurídico administrativo, mas também se aplica o regime jurídico de direito privado. Então, quando eu digo regime, eu estou dizendo assim, a forma, tipo, a gente não teve o chamado regime militar, era a forma que a gente administrava o Brasil, era um regime. Então, quando eu falo regime jurídico público, eu estou dizendo assim mesmo, olha, a partir de agora, toda vez que eu for ver meus atos administrativos, tudo no meu dia a dia aqui como servidor público, eu tenho que atuar nesse regime. E a gente vai entender por quê. Porque isso tem uma série de características que pressupõem esse regime. E aí depois a gente vai entender, mas por que tem dois regimes que aplica a administração pública? Porque eu acho que eu já até comentei numa aula passada, dizendo, mas tem algumas vezes que a administração ela não está no regime jurídico de direito público, ela está no regime de direito privado. Quando ela faz uma aluguel, uma locação, né, se ela faz uma locação com alguém, qual é a prerrogativa que ela tem sobre qual é a supremacia que ela tem sobre esse particular? Nenhuma. O particular é dono da propriedade, alugou para a administração pública. Ela pode chegar lá e dizer, olha, eu quero de volta o meu imóvel. A administração pública pode impor alguma coisa ao particular? Não, é um aluguel dele e faz o que ele quiser, a propriedade dele. Então, nesse caso, a administração pública está tendo uma relação jurídica sobre um regime de direito privado, na qual ela não tem supremacia nenhuma. A gente vai ver que pressupõe no regime jurídico de direito público a administração pública tem uma supremacia, ela está acima.
ela determina, ela faz determinadas situações em que numa relação jurídica normal você não teria. Então, vamos primeiro ao regime jurídico de direito privado, que se aplica à administração. Quando a atuação administrativa se pauta essencialmente por normas de direito privado, trata-se de atuação administrativa sob o regime de direito privado. É o que ocorre, por exemplo, com cheque emitido por um órgão público para o pagamento de um prestador de serviços, que seguirá as regras de direito empresarial, ou com um seguro contratado pelo poder público. Todavia, é preciso registrar que, mesmo atuando sob regime essencialmente privado, em alguma medida, haverá incidência de regras e princípios próprios de direito administrativo. Essa dualidade pode ser observada, por exemplo, na contratação de funcionário público seletista. Então, nesse caso aqui, né, você vai ter a contratação do regime de direito privado, que você pode contratar hoje como seletista, são chamados processos seletivos simplificados. Vocês já ouviram falar, tem uns concursos públicos que é chamado processo seletivo simplificado. Você contrata a pessoa pelo regime do CLT, mas na hora que ela entra, ela fica vinculada às regras da 8.112. Ela é um servidor público em sentido amplo. Né? É um agente professor público. Temporário, por exemplo. Temporário também, é seletista. Ou seja, ele é híbrido, ele é CLT, mas lá no dia a dia ele tem que seguir as regras da 8.112, dos direitos, dos deveres, né? Não pode se ausentar, tem que cumprir horário, né? Pode responder um PAD, então é híbrido, né, nesse caso. Então, você vê que tem essas misturas também. A relação jurídica entre o direito público e o empregado é regida pelo direito do trabalho, né, que é essencialmente um direito privado, né, das relações de trabalho, que tende a ser considerado um ramo do direito privado. No entanto, em menor medida, haverá incidência de regras de direito administrativo. A exemplo, a necessidade de realização de concurso público para a contratação daquele empregado. Apesar de ser um processo seletivo simplificado, não dá para contratar qualquer um, você faz uma prova, né? Portanto, mesmo sob o regime essencialmente privado, a administração ainda se sujeita a alguns princípios de direito público, a exemplo da impenhorabilidade de seus bens e dos prazos dilatados em juízo. Vamos lá, regime jurídico administrativo. Esse aqui é o mais importante, a gente tem que entender ele, porque é ele que 90%, 95% dos casos você vai aplicar no dia a dia seu. Né? Quando alguém fizer um requerimento e você sendo servidor lá, né? Quando você, como servidor, vai ter que, de repente, entrar com alguma ação contra o seu órgão público, não contra o seu órgão público, né? Contra a União, então você tem que entender esse regime. Quando a atuação da administração pública se pauta principalmente por normas de direito público, pode-se dizer que estamos diante do regime jurídico administrativo, ou simplesmente regime administrativo. Este regime é composto por uma série de condições especiais nas quais deve-se pautar a atuação administrativa. Podemos citar a realização de licitações por um órgão público como exemplo da atuação estatal sobre o regime jurídico público. E o que caracteriza o regime administrativo? O regime jurídico administrativo é caracterizado pelos princípios, deixa eu até botar isso aqui que é muito em prova, vou botar aqui até destacado aqui. Aqui, o que caracteriza? O regime jurídico administrativo é caracterizado pelos princípios da supremacia do interesse público, né, e da indisponibilidade do interesse público, os quais inexistem em relação jurídica entre dois particulares. Ou seja, toda vez que você for interpretar uma norma, né, conceder um alvará, uma licença, qualquer situação em que você se encontrar, você tem que lembrar, peraí, eu sou servidor público, eu estou dentro da administração pública, o que rege 90% desses casos aqui é o regime jurídico. Qual é o regime jurídico? Administrativo. Então, eu tenho que entender o seguinte, o que prevalece aqui? A supremacia do interesse público, né, e a indisponibilidade do interesse público. Então, são esses dois pilares. Aí, a partir daí, você vai decidindo as coisas. Opa, eu estou falando do ponto de vista do servidor público, fica mais fácil da gente entender, mas daí também o juiz, quando chega uma demanda na qual ele vai aplicar o direito administrativo, ele tem que também aplicar essa regra aqui, essa supremacia e essa indisponibilidade. Ela vai ver, não, isso aqui é interesse só particular, então defiro essa ação, né? Dá a sentença em sentido contrário, porque tem que prevalecer a supremacia do interesse público. Mas aí vocês vão logo me perguntar, pô, mas aí não é disparidade? Mas é disparidade mesmo. Por quê? Porque o Estado ele representa a coletividade. Então, a coletividade ela tem que ser maior do que o individual.
Por isso que o regime jurídico de direito público, administrativo, ele tem essa característica. Pode perguntar. Não, só dar um exemplo, para ver se eu estou certo ou não. Teve uma época lá na minha cidade que foram construir uma ponte. Uhum. E algumas pessoas que estavam ali no lugar onde a ponte ia ficar não estavam gostando disso, mas aí houve a supremacia da administração pública, né? Porque Sim, essa ponte iria beneficiar milhares de pessoas, né? sim, Então, se sobressaiu o poder do Estado sobre o do individual, não é isso? sim. Esse daí a gente vai estudar. É uma das áreas do direito administrativo, né? Um dos capítulos, que nem eu fiz aquele resumo dos capítulos que vai estudar, é chamada de intervenção do poder público na propriedade privada. Então, como o poder público ele atua sobre o regime jurídico administrativo, ele tem essa supremacia. Em virtude dessa supremacia, ele tem um capítulo em direito administrativo, todos os livros de direito administrativo que eu posso pegar e vou mostrar. Vai ter um capítulo chamado Intervenção do Poder Público na Propriedade Privada. E quando o poder público intervém na propriedade privada, ele tem essa supremacia, porque provavelmente ele vai intervir em virtude da coletividade. E aí, como o seu interesse é individual, ele vai ser sobreposto em alguns casos. Então, você vai ter os casos de desapropriação, né? Então, a gente vai estudar o que é uma desapropriação, né? E aí a desapropriação pode ocorrer por vários motivos, né? Por calamidade pública, aí é uma situação, para reforma agrária, é outra situação, ou até temporariamente, né? Ou até para construir, como você falou, uma ponte, você pode desapropriar até prejudicar a pessoa. Mas isso não quer dizer, a gente vai estudar na hora certa, isso não quer dizer que também a administração pública pode fazer tudo. Na desapropriação, né, você tem indenizações, você tem situações em que você vai entrar na justiça e vai dizer, olha, apesar de eu não ter sido desapropriado, mas prejudicou, né, o meu imóvel, você pode ter indenizações do ponto de vista, mesmo sem ter que entregar a sua propriedade, que prejudicou. Está ocorrendo aqui no Sudoeste agora. Estão construindo uma via, não sei se vocês sabem, um viaduto que vai sair do Sudoeste e vai direto para o Parque da Cidade. Então, o cara do Sudoeste ele vai passar por cima da EPT, EPE já, não é mais EPTG. EPE não é, é PIG, né? Está na indústria gráfica. Chegar ali, então o cara vai sair ali do Sudoeste, só que eles estão alargando, estão fazendo uma via, para quem não conhece Brasília, tem várias vias de alto expresso, né? Que às vezes a pessoa está assistindo o vídeo e não entende o que a gente está falando. Então, tem uma via normal, que é a Rua das Jaqueiras ali, uma via de bairro, só que estão fazendo uma autoestrada, que o cara, de repente, vai sair da Épia, em alta velocidade, 80, já vai passar por cima da EPIG e já vai cair dentro do parque da cidade. Mas só que aqueles os imóveis ali no sudoeste, eles tinham, assim, estavam no lado de uma avenida ali de 60 quilômetros, né, com várias, né, lombadas, né, com vários quebra-molas, umas jaqueiras, né, que era a Rua das Jaqueiras. Os caras estão quebrando tudo, abrindo tudo. Vai fazer a via autoexpressa de 3 para ir, 3 para voltar. Então, aquele imóvel ali, imagina o barulho que vai ser agora, né? Os carros vum, vum, do que era. Então, vai prejudicar. Tem muita gente que vai entrar na justiça porque vai ter vamos dizer assim, um prejuízo. E daí está tudo previsto também, né? Tem situação. Então, quais são os detalhes do regime jurídico administrativo? A supremacia do interesse público, que é o ser as prerrogativas da administração, e a indisponibilidade do interesse público, que é as limitações da atuação estatal. Então, cai muito em prova perguntando assim, quais são as características do regime jurídico administrativo? São prerrogativas e limitações. Não é só prerrogativas, é limitações. Então, a disponibilidade do interesse público são limitações. Limitações em que sentido? Assim, é indisponível o interesse público. Em muitos casos, né, você vai ter que fazer aquilo ainda que você tenha um custo maior. E aí é uma limitação, porque você tem que fazer, não dá para abrir mão, não dá para dizer eu faço ou não faço, né? Então, o interesse público ele é indisponível. Então, determinada situação você tem que fazer. Não diz assim, eu posso ou não posso. Como assim? Por exemplo, num caso mais de fiscalização, vi uma situação em que está irregular. Eu tenho que movimentar o aparato estatal, gastar dinheiro com isso, para, né, atuar naquela irregularidade. Por quê? Porque é indisponível o interesse público. Tem que tirar aquelas casas ali que já estão invadindo a área pública.
tem que contratar caminhão, polícia, não sei o quê, entendeu? São limitações que você vai ter que fazer. Não dá para o servidor público, administrador público, dizer, não, acho que eu não vou fazer, acho que as pessoas são minhas amigas, tem a questão, né, da capital eleitoral, capital político, não vou fazer. Então, na verdade, acaba sendo uma limitação essa indisponibilidade, porque é indisponível o interesse. O princípio da supremacia do interesse público ou da finalidade pública confere prerrogativas e poderes especiais da administração, os quais a colocam em um patamar de superioridade em relação ao particular, chamada verticalidade. Note que, caso estivéssemos diante de uma relação jurídica entre dois particulares, não seria admissível que um deles possuísse tais prerrogativas, já que na relação particular-particular vigora a igualdade entre as partes, que é a horizontalidade. A supremacia da atuação estatal representa um meio para alcance das finalidades legalmente atribuídas aos Estados. Portanto, se por um lado o ordenamento jurídico atribui ao Estado o dever de prover, por exemplo, educação, né, saúde, segurança, por outro, ao mesmo tempo, confere instrumentos jurídicos, que é essa supremacia, para que a administração efetivamente consiga atingir tais objetivos. A supremacia do interesse público fundamenta, por exemplo, o que o William falou, a desapropriação, a aplicação de penalidades administrativas, no caso aí de fiscalização, a requisição, as cláusulas exorbitantes, a gente vai estudar essas cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, o exercício do poder de polícia. Então, a gente vai estudar tudo, cada uma dessas, né, desses conceitos jurídicos aqui, penalidades administrativas, requisição, cláusulas exorbitantes, poder de polícia, vai estudar no seu capítulo apropriado aqui do direito administrativo. Esta supremacia da atuação estatal, no entanto, não é absoluta, consoante leciona Marcelo Alexandrino. A noção central desse princípio é, havendo conflito entre o interesse público, aqui ó, o conflito, como é que vem essa supremacia? Tem um conflito entre, deixa eu tirar isso aqui todo, vou botar isso aqui. Havendo conflito entre o interesse público, né, e interesses particulares, quem que deve prevalecer? Interesse público. Independe, todavia, ressaltar enfaticamente a exigência do respeito aos direitos e garantias fundamentais e as necessidades de que a atuação administrativa ocorra sempre nos limites da lei e do direito, observando-se o devido processo legal. Ou seja, quero desapropriar, ok. Aí o órgão público chega, ó, vou construir aqui e tal, quero desapropriar, vou te dar 100 mil reais na sua casa. Cara, peraí, só na obra aqui eu gastei 300 mil, como é que eu vou receber? Não, mas a gente fez o cálculo aqui, é 100 mil. Ou seja, vai para a justiça, vai ficar embargada aquela desapropriação até, né, chegar apesar de ter supremacia, vai desapropriar, o que você vai discutir é o valor que você vai receber. Não dá para você dizer, eu não quero que desaproprie, né? Não quero que desaproprie. Isso é um direito, é uma supremacia, mas tem que respeitar, né, o devido processo legal. Isso ocorre muito. Desapropriação sempre vai ter embargo, né? Porque normalmente a administração pública quer pagar um valor irrisório pela propriedade da pessoa. Já o princípio da indisponibilidade do interesse público se contrapõe ao da supremacia ao impor limites à atuação estatal. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, os interesses públicos não se encontram à livre disposição de quem quer que seja. São inapropriáveis. Antes de avançar, ressalto que dispor de algo significa de dar a destinação que se desejar. Por exemplo, o proprietário dispõe de seu veículo, transferindo ao seu irmão ou doando ao amigo. Enquanto instrumentos que traduzem a vontade da sociedade, cabe às leis a definição do interesse público. Neste prisma, os órgãos e entidades públicas devem se limitar a perseguir o interesse, perseguir o interesse público definido em lei, de forma instrumental. A indisponibilidade alcança gestores e órgãos públicos incumbidos da consecução do interesse público. Repare, portanto, que o interesse público não se confunde com o interesse da autoridade do órgão público, na medida que os agentes públicos não podem dispor sobre os interesses públicos confiados à sua guarda e realização. Di Pietro cita uma série de exemplos de manifestação deste princípio. Então, o que é a manifestação desse princípio? Que é indisponibilidade de interesse público. A autoridade não pode renunciar ao exercício das competências que lhe são otorgadas por lei, ou seja, né, se tiver a competência de fazer determinada fiscalização, determinada autoinflação, não dá pela
né, renunciar. Não pode deixar de punir quando constatar prática de ilícito administrativo, ou seja, viu um servidor fazendo uma ilegalidade, você vai ter que punir. Não, mas ele é muito meu amigo, frequenta a minha casa, participa do churrasco, não sei o quê, é indisponível. O interesse Isso aí é é o... público. Como? Desculpa, professor. Isso, no caso, está falando do poder público, né? Do poder público. Que É tem a que punir até os disponibilidade. seus agentes quando os Sim, mesmos estão... isso aí é indisponibilidade, é o princípio não é da supremacia, é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, quando você vê alguma irregularidade do particular, você tem que fiscalizar. Então, é indisponível, não dá para eu dizer quando ou a forma que eu vou fiscalizar. Sempre tem que ser fiscalizado. Independente, Imparcial, né? Você tem vai que ser, lá é e... como se fosse uma imparcialidade, uma impessoalidade. Por isso que ele é o princípio da indisponibilidade, porque aí é um interesse público, o interesse público é indisponível. Na mesma coisa do ponto de vista interno. O servidor público está cometendo alguma ilegalidade. Você, como chefe, é indisponível o interesse. O interesse não é seu, como chefe, de punir o servidor. É o interesse público, de que não haja desvio. Aqui, não poder fazer liberalidade com dinheiro público. Então, por exemplo, um dos princípios, vamos dizer, uma das expressões maiores da disponibilidade do interesse público é a licitação. Você não faz licitação porque você quer ou porque você não quer. É porque é indisponível. Acho que travou aqui, vocês, que a minha internet está ruim.